Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse vídeo aqui é para você ou para qualquer pessoa que por algum motivo acredite que é insignificante para o universo, para a vida de um modo geral, para qualquer pessoa que se ache inferior a quem quer que seja, para todos aqueles que acham que se deixar de existir de hoje para amanhã não vai fazer a menor diferença para o mundo, ou seja, pessoas que têm uma baixa autoestima, pessoas que acham que não servem para nada no mundo, que estão desacreditadas, que não veem sentido na vida. Olha, se você pensa assim sobre si mesmo, esse vídeo é para você. Eu vou explicar para você qual é o seu verdadeiro valor e o seu verdadeiro papel aqui neste querido planeta e vou te explicar a sua importância na existência da vida, na permanência da vida do universo e da sua própria vida como um todo. Então fique até o final. Claro que vai demandar um pouquinho de tempo para que eu demonstre que você é muito importante, que você é fundamental para a vida no universo. Eu vou procurar te explicar isso da maneira mais rápida, mais resumida possível, mas de qualquer modo vai demandar um tempo. Então eu preciso que você fique junto comigo nesse vídeo até o final, tá bom? Gente, então, em primeiro lugar, olha só, eu quero crer, parto do pressuposto de que você que está assistindo esse vídeo, parto do princípio de que você acredita em Deus, né? Assim, gente, na boa, não dá para conceber a vida do nada. É só observar o universo, a vida aqui nesse querido planeta, como todas as coisas são perfeitas, como o desenvolvimento da natureza é perfeito, que você vai ver por dedução óbvia que é mais absurdo acreditar que a vida surgiu do acaso, do nada, que nada faz sentido, do que acreditar que tudo veio a partir de uma inteligência suprema que está no comando de tudo. Se você, qualquer um que estudar um pouquinho de física quântica, vai perceber e já sabe que tudo partiu de uma única energia, né? E essa energia deu vida a tudo. E que esta energia, portanto, ela é tudo e está em tudo ao mesmo tempo. Por isso que se diz que Deus é onisciente e onipresente. E isso é um fato. Se você não tem clareza sobre isso, é preciso que você estude mais um pouco sobre esse assunto, porque esse conceito é fundamental. Então, se você acredita em Deus, você precisa saber que Deus tem várias características. E uma delas é de que ele é onisciente e onipresente. Ele é tudo e está em tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele é Deus. Gente, eu vou começar aqui refletindo com vocês sobre o seguinte. Se vocês lerem a Bíblia, tá? Tem uma passagem na Bíblia, tá no Novo Testamento. Na verdade, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Paulo disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Gente, quando a gente lê essa carta de Paulo aos Coríntios,
a gente vai entender o seguinte, que Paulo estava tentando esclarecer todo o povo na ocasião, esclarecer a todos que tivessem acesso àquela carta, do seguinte, presta atenção, cada ser humano, cada indivíduo é um universo, tem as suas características, as suas particularidades, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E, gente, é absolutamente natural que, na medida em que a gente vai desenvolvendo os nossos dons que são inerentes ao nosso ser, que já vieram conosco, as nossas habilidades, é natural que, com o decorrer do tempo, a gente vá se destacando em alguma área, né? E que a gente vai crescendo na carreira, na sociedade, prosperando e por aí vai. Isso é absolutamente normal, tá? Agora, o que Paulo estava tentando esclarecer aqui, e é isso que eu preciso que vocês entendam, é o seguinte: nós, muitas vezes, pela nossa visão, pelo nosso entendimento muito raso, muito estreito ainda, sobre o que é a vida, sobre o que é Deus, sobre o que é o universo, nós muitas vezes achamos, tá? Entendemos que um determinado sujeito que tem um certo dom, uma certa habilidade e que é uma pessoa muito destacada na sociedade, a gente muitas vezes acha, pela nossa visão estreita em relação ao universo, a gente supõe que esse indivíduo é melhor ou é superior a nós mesmos e a muitos outros. Só que é exatamente isso que Paulo tenta desconstruir. Essa ideia absurda é que Paulo tenta desconstruir na sua carta. Porque Paulo procura deixar claro e esclarecer o seguinte, que todos nós, todo ser humano, sem exceção, é uma peça importantíssima e fundamental para a vida e para o universo. É isso que Paulo procura esclarecer nesta carta. Nós, muitas vezes, gente, achamos o seguinte, que aquele médico super inteligente, super famoso, ele é superior ou mais importante, muitas vezes, que o motorista de ônibus que transporta pessoas todo dia. Às vezes a gente acha que aquele engenheiro, aquele arquiteto famoso é mais importante ou superior que o gari que limpa as ruas da cidade todos os dias. A gente se ilude, gente, achando que às vezes aquele executivo, aquele bambambam da multinacional, aquele CEO, ele é superior ou mais importante que o operário que trabalha ali no chão de fábrica, muitas vezes só apertando um parafuso o dia inteiro. Isso é uma ilusão. Isso, gente, só demonstra quem acha realmente que é assim, quem se sente superior ou inferior a quem quer que seja nesse sentido, não percebeu ainda a pobreza de entendimento em relação a si mesmo e ao universo e ao Criador. Porque não é assim, gente. Paulo, na mesma carta, no versículo 4, olha só o que Paulo diz. Ele diz assim: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Gente, brilhante essa frase de Paulo. O que Paulo estava dizendo aqui, gente? Olha só. Tudo surgiu através de uma única energia. Tudo que existe no universo surgiu a partir de uma única energia ou de um único espírito. Tanto faz. Tanto faz o termo que você usa, não tem problema, é a mesma coisa. Essa energia, esse espírito, é o espírito de Deus, que está em tudo e é tudo ao mesmo tempo. Então, presta atenção, meu amigo, minha amiga. O espírito essencial, a extrema inteligência e amorosidade, o espírito que habita o corpo deste médico que você admira tanto, esse médico famosão aí, é o mesmo espírito que deu a vida e habita no motorista de ônibus. O espírito que deu a vida e habita naquele engenheiro famosíssimo, naquele arquiteto, é o mesmo que deu a vida e habita no gari que varre a rua todo dia. O espírito que habita e deu a vida naquele mega executivo que está à frente daquela mega multinacional é o mesmo que habita e deu a vida naquele operário que trabalha naquela fábrica apertando só parafuso. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. E aí eu te pergunto uma coisa. Você acha mesmo que o Deus que habita no motorista de ônibus, o Espírito que habita no motorista de ônibus, é inferior ao Deus que está no médico? Você acha mesmo que o Deus que habita o corpo, que deu a vida ao operário que está lá no chão de fábrica, é inferior ao Deus que habita no CEO, lá no executivo, no presidente da empresa? Gente, Deus é um só. Deus é um só, é único. Não há diferença. É um absurdo você se achar inferior a quem quer que seja, porque o Deus que está aí dentro de você é igual ao Deus que está em todos os seres humanos. Não há diferença nenhuma. Deus é único, é um só, é a mesma energia. A única diferença é que alguns já conseguiram desenvolver de tal forma os seus dons, os seus talentos e suas habilidades que acabaram se destacando, e outros ainda estão nesse processo. E muitos nem sequer sabem que são deuses e deusas, que têm esse espírito divino habitando dentro de si mesmos, esse espírito divino com todo o potencial infinito da inteligência, da sabedoria, da criatividade, da amorosidade. Mas saiba, eu afirmo isso com muita tranquilidade para você. Todos esses potenciais estão aí dentro de você, sempre estiveram. Sempre estiveram. Lembra que eu disse? Deus, gente, é onisciente e onipresente. Ele está em tudo. Ou seja, ele está aí dentro de você. Sempre esteve. E ele é tudo ao mesmo tempo. Deus é o todo. Por isso que se diz que Deus é o todo-poderoso. É verdade, porque ele é o todo. E tudo está nele. E é aí, gente, que eu quero falar sobre um outro ponto de vista. Olha, só pelo que nós já esclarecemos aqui para você agora, isso já seria suficiente para você nunca mais se achar superior ou inferior
a quem quer que seja. Era isso que Paulo estava tentando esclarecer nessa carta. Todos nós somos iguais. Todos, sem exceção. E agora eu vou te demonstrar mais claramente por que você é uma peça fundamental e essencial para o universo, para a vida de modo geral. É muito comum, gente, no meio dos buscadores espirituais, daqueles que estão buscando despertar, é muito comum esse conceito da centelha divina, desse Deus que habita em nós, que nós acabamos de explicar aqui, de falar, esse Deus que habita em cada um de nós, que tem infinitas potencialidades, que nós precisamos trabalhar. E nós trabalhamos e desenvolvemos esse potencial na medida em que a gente olha mais para dentro de nós mesmos e procuramos compreender melhor a vida como um todo e buscamos, sobretudo, o autoconhecimento para desenvolver esse potencial divino que sempre esteve em nós. Tudo isso é muito, muito importante, mas tem um outro ponto de vista que eu não vejo quase ninguém falando, que é tão importante quanto. Existe uma lei divina chamada Lei da Correspondência. Essa lei diz o seguinte, que assim como é em cima, é embaixo, e assim como é embaixo, é em cima. Essa lei, ela trata basicamente do seguinte, quando nós entendemos o surgimento, o funcionamento e o desenvolvimento da vida no nível macrocosmo, a gente pode aplicar os mesmos conhecimentos, o mesmo método em nível microcosmo. Porque o funcionamento e a mecânica da vida são os mesmos, tanto no ambiente macro quanto no ambiente micro. Quando a gente entende o funcionamento e o desenvolvimento da vida no nível microcelular, no microcosmo, a gente pode usar os mesmos fundamentos, as mesmas leis, o mesmo entendimento e transportar para nível do macrocosmo, dos planetas, das galáxias, que o funcionamento é o mesmo. Gente, se Deus é onisciente e onipresente, se Ele está em tudo e está em nós, e se Ele é tudo, ou seja, se Ele é o todo, se Ele é o todo, significa que tudo está nele. Significa que Ele está em nós e nós, veja bem, presta atenção, você que está assistindo este vídeo, todos vocês, nós somos partes de Deus, nós estamos em Deus. Você já parou para refletir sobre a importância, o que isso representa nas nossas vidas? Já parou para pensar o que significa fazer parte de Deus, que é o que todos nós somos, nós fazemos parte de Deus? Olha, eu vou te dar um exemplo para que isso fique claro para você. Eu quero que você faça um exercício mental junto comigo. Eu sempre fui fã de Allan Kardec, porque Kardec dizia que a fé tem de ser raciocinada. Tudo tem que ter lógica. E isso é, gente, absolutamente natural, porque se Deus é infinita inteligência, toda a nossa fé tem que ser construída com lógica. Porque se Deus é a infinita inteligência, tudo tem que ter lógica. A nossa fé não pode ser uma fé cega, sem explicação. E por isso que eu vou te convidar a fazer um exercício aqui e agora, para a gente entender melhor o Criador, o universo, entender o nosso papel na vida, de uma vez por todas. Veja só, se nós estamos em Deus, fazemos parte do universo, veja só,
Para ficar mais fácil o entendimento, faça o seguinte exercício junto comigo de pensamento, de raciocínio. Vamos supor que o nosso corpo, ou meu corpo aqui, tá? Representasse todo o universo como um todo. Então, o universo é o meu corpo. Gente, o que é fundamental para que o nosso corpo, e quero que você faça esse exercício, vamos entender o corpo, este universo, apenas do ponto de vista físico. Não vamos abordar o corpo sobre outros pontos de vista, apenas sobre o ponto de vista do plano físico. Então, o nosso corpo é o universo. E o que precisa, o que é fundamental para que o nosso corpo seja minimamente saudável, para que esse corpo consiga andar, se locomover, para viver as experiências que ele precisa viver, que nós precisamos viver, para que a gente tenha liberdade de locomoção, para que esse corpo tenha liberdade de ir e vir, de se locomover, de estar nos lugares de uma maneira eficiente, harmônica. O que precisa, gente? O que é fundamental para o bem-estar do nosso corpo físico, deste universo? Simples, gente. Para o bem-estar do corpo físico, é fundamental que todos os órgãos que compõem este corpo funcionem bem e harmonicamente. É fundamental que todos os órgãos deste corpo, deste universo, funcionem bem e harmonicamente. Ou seja, para que esse corpo, esse universo fique bem, é preciso que o coração funcione bem e harmonicamente. É preciso que o intestino funcione bem e harmonicamente. É necessário que os pulmões, o pâncreas, o baço, o estômago, os rins, todos os órgãos, gente, têm de funcionar direitinho e fazer direitinho o seu papel, o seu trabalho, para que o universo, nosso corpo, consiga se locomover e fazer o que tem de ser feito. Não adianta, gente, o coração funcionar direitinho, o estômago funcionar direitinho, o pulmão funcionar direitinho se o fígado começar a falhar, começar a ter problema. Se o fígado começa a ter problema, isso vai afetar o nosso bem-estar, o bem-estar deste universo, do nosso corpo como um todo. Vai comprometer a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa capacidade de locomoção e de viver as experiências que nós precisamos viver. Não adianta o fígado estar funcionando direitinho, o pulmão direitinho, o coração direitinho, se o intestino começar a dar problema, a falhar. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Dá para dizer que um órgão qualquer do nosso corpo é mais importante ou superior que o outro? Não, né, gente? Claro que não. Todos os órgãos do nosso corpo são importantes e fundamentais para que a vida deste universo, que é o nosso corpo, funcione e trabalhe bem. Está conseguindo pegar o raciocínio? Agora, eu vou ir mais além. Presta atenção. Cada órgão do nosso corpo é composto por milhões de células. Gente, cada célula é um organismo vivo que tem consciência. Tudo tem consciência, todo ser vivo tem consciência no universo, gente. A planta tem consciência, o gato tem consciência, o cachorro tem consciência, uma minhoca tem consciência, a célula
cada célula que habita o nosso corpo tem consciência. E para que os órgãos funcionem bem e trabalhem direitinho, os órgãos que compõem o nosso corpo, cada célula, que só dá para ver a nível com microscópio, cada célula, gente, tem de fazer direitinho o seu papel, o seu trabalho, para que o órgão funcione bem como um todo. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe quantas células existem dentro de um corpo humano, em média? 37 trilhões de células. E todas elas, sem exceção, têm de trabalhar direitinho e fazer a sua parte. Porque senão compromete o bom funcionamento do órgão onde ela está inserida, que por sua vez vai comprometer a saúde do universo, que é o nosso corpo como um todo. Agora, gente, presta atenção nisso aqui. Você sabe o que acontece, e não sou eu que estou dizendo, tá? É a ciência. Você sabe o que acontece quando uma única célula do nosso corpo começa a se achar a última bolacha do pacote? Sabe o que acontece quando apenas uma única célula começa a se achar superior a outras células, ou mais importante do que outras células? Quando uma célula nossa, do nosso corpo, é dominada pelo egoísmo, pela presunção, pela arrogância, se achando mais importante do que outras, essa célula começa a se autorreproduzir de uma maneira aleatória e incontrolável. E sabe o que acontece quando uma célula começa a agir dessa forma, a se autorreproduzir de uma maneira incontrolável e aleatória? Daí surge o tumor no nosso corpo. É câncer. Sabe aquela doença que a gente tem tanto medo, que é terrível, que nos castiga demais, né? Que nos debilita bastante, o câncer, que é tão perigoso e que compromete tanto a nossa saúde? Pois é, o câncer surge através de um tumor que surge quando uma célula começa a se achar superior que outra, mais importante que outra, e começa a se autorreproduzir sem parar. Deu para entender? O que nós somos? O que cada um de nós somos dentro deste universo, dentro do Criador? Cada um de nós é uma célula, gente. Aí eu te pergunto uma coisa. O nosso mundo, o nosso querido planeta Terra aqui, ele está doente ou não? Tá, né, gente? É só você ver a quantidade absurda de moradores que tem, moradores de rua, que nós temos nas nossas cidades. É só ver, não só no Brasil, gente, mas em vários e vários lugares do mundo, a quantidade de gente que mora na rua, de pessoas na miséria, de pessoas entregues ao nada. É só ver, gente, a quantidade de violência que há no mundo. Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. O nosso planeta é extremamente violento. Olha só a quantidade de guerras que não param. Termina uma, começa outra. Guerra, fome, violência, moradores de rua, crianças vendendo bala no farol. Gente, tudo isso é sinal de quanto o nosso planeta está doente, está adoecido.
E sabe por quê? Porque tem muito irmão nosso, que são verdadeiras células vivas dentro desse universo, que se deixaram dominar pelo orgulho e pelo egoísmo e se acham superiores a outras pessoas. E quando estão no poder, e mesmo quando não estão no poder, viu, gente? Via de regra, o ser humano olha apenas para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses e que se dane os outros. São células egoístas que estão doentes. Deu para perceber o quanto você é importante para o universo, para o Criador? Eu só tenho uma coisa para te dizer para finalizar esse vídeo. Agora que você percebeu que você é uma célula viva dentro deste universo vivo, dentro do próprio Criador, eu quero que a partir de hoje você se cuide, que você se valorize, que você se respeite, que você se ame e que você se cure. A cura para o nosso ser, para o planeta e para o universo, só existe um remédio, gente, que se chama amor. Foi por isso que Jesus ficou tanto tempo aqui falando única e exclusivamente sobre o amor, sobre como amar, e ele mesmo deu o próprio exemplo nesse sentido e deu a sua própria vida para demonstrar o seu amor. O único remédio para as mazelas do universo deste planeta é o amor. Não tem outro remédio. Então, se ame, meu amigo, minha amiga, se valorize, se respeite, se cure. E na medida em que você estiver curado, forte, fortalecido na sua fé, no entendimento da sua importância, do seu valor para o universo e para o Criador, quando você estiver muito bem consigo mesma, consigo mesmo, aí procure ajudar a curar outras células, outros irmãos nossos que estão doentes de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Irmãos nossos, células vivas deste universo que estão doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que precisam da nossa ajuda, precisam da sua ajuda. O Criador precisa de você. O universo precisa de você para que você desperte sua consciência e ajude a curar este planeta e o universo como um todo. E que o Criador sinta-se cada vez mais forte, fortalecido e saudável. Percebeu? Então nunca mais se ache inferior a quem quer que seja. Desenvolva esse potencial infinito que existe aí dentro de você e se cure através do amor. Tá bom, gente? Essa era a mensagem que nós tínhamos para vocês hoje. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijão a todos.